Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo nessa manhã. Louvado e exaltado é o nome desse Deus. Eu não me canso de exaltar, de glorificar esse Deus, porque Ele nos permite mais uma manhã estar na presença dEle. Ele nos permitiu acordar e poder agradecer pela vida. Louvado seja, Pai, louvado seja o Teu nome. Tu és lindo, Tu és grande, Tu és poderoso. Aleluia. Peço já que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal. Abençoe outras vidas em nome de Jesus. Seja um ceifeiro, seja um trabalhador da obra. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos, dentro aqui das emoções e dos sentimentos, nós vamos falar sobre o medo, sobre as aflições. Nós vamos falar aqui um pouquinho desse sentimento de medo, aleluia, em Lucas 22, 44, glória a Deus, que diz assim: cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, o seu suor era como gota de sangue caindo no chão, né? Cheio de grande aflição, cheio de medo, Jesus orava com mais força. E assim tem que ser nós, no momento da aflição, do medo, nós temos que orar com mais força. Glória a Deus, né? Jesus, ele sentiu isso, ele sentiu esse medo, essa aflição, quando ele, antes dele ser crucificado. Aleluia. Então eu vou ler um trechinho anterior aqui para que nós possamos entender. Jesus sai para orar no monte. É o subtítulo. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. E disse: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com muita força. O seu suor era como gotas de sangue caindo ao chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Aleluia. Então veja a força que o Senhor Jesus teve aqui quando ele orava. Ore para que não entreis em tentação. Então, ali naquele monte, ele sentiu profunda tristeza ao antecipar, a sua crucificação. E nessa profunda tristeza, o filho, se transformou em forte clamor e em lágrimas, de modo que o seu suor era misturado com gotas de sangue. E esse fenômeno, considerado raro pela medicina, ocorre somente em condições de extrema aflição. Pequenos vasos das glândulas sudoríparas se rompem e extravasam pelos poros, dilatando devido à grande pressão emocional, fazendo com que o sangue se misture com o suor. Veja que se o primeiro Adão, quando pecou, recebeu a punição de derramar o suor do seu rosto para sobreviver nesse mundo, lá em Gênesis,
o último Adão, o Senhor Jesus, precisaria derramar não apenas o seu suor, mas também o seu precioso sangue para libertar pessoas arrependidas de seus pecados. Vamos ver lá em Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A morte em Adão, a vida em Cristo. Então, Romanos 5:12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desfaleceu a ordem de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e a presença que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Amém? Então, nós podemos até ter medo. Nós podemos ter medo nessa terra, medo do que está por vir, medo do que pode acontecer, medo da volta de Jesus, medo de ficar, enfim. Existem várias coisas que traz medo para nós, mas nós temos que ter confiança no Senhor. Nós temos que ter confiança. Aqui, Jesus, ele antecipou, né, o medo, a insegurança, a agonia da sua crucificação. E nós, muitas vezes, nós antecipamos o medo por algo que está por vir. Nós trazemos para dentro de nós essa ansiedade de querer, né, viver as coisas antes do tempo. Então, que nós não venhamos ter medo, mas que a gente venha acreditar que tudo que está por vir vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor, e que o medo, ele seja derrubado por terra nesse momento. Em nome de Jesus. Nós vamos orar e nós vamos crer. Crer que esse sentimento, ele vai sair de nós. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de nos ensinar sobre esse sentimento que até Jesus sofreu. Jesus sofreu essa insegurança, essa aflição, essa agonia, esse medo, antes de ser crucificado. E comigo e com você, meu querido e minha querida irmã, amigos, ouvintes, seguidores, que você não venha ter medo, que tudo isso cai por terra hoje. Medo do amanhã, medo da volta de Jesus, medo da caminhada do filho, medo do filho se desviar, medo do distanciamento, medo de perder um ente querido. Que a gente venha viver a segurança no Senhor Jesus e que nada disso venha nos atingir, mas que nós possamos crer no poder dele e crer que tudo pode ser resolvido. Aí você fala assim, mas até Jesus teve medo, como que eu não vou ter? Sim, mas nós temos que confiar. E quando nós confiamos inteiramente nesse poder maravilhoso de cura, o medo ele cai por terra. Ele cai em nome de Jesus. Então que isso tudo que passa pela tua mente hoje seja caído por terra, seja derrubado em nome de Jesus e que nada venha paralisar nem a minha nem a tua vida, mas que nós possamos ser cada vez mais seguidores de Cristo, crendo na vitória que Ele tem para nós, em nome de Jesus, e que todo medo que você está sentindo aí cai por terra hoje, para a honra e glória do Senhor eu creio. E eu oro, e eu declaro e eu determino. Cai por terra todo medo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.